Olá, meus alunos, bem-vindo a mais uma aula do Fractal Revisa. Essa é a nossa aula de revisão para o 7º ano E. Qual o conteúdo que vai ser nessa próxima prova? Capítulo 4, a importância da biodiversidade, e o capítulo 5, a classificação dos seres vivos. Sobre a importância da biodiversidade, o que nós vimos na nossa sala de aula? Definimos a biodiversidade. Então, o que significa a palavra biodiversidade? É a variedade de vida que se encontra no nosso planeta. Então, nós estamos falando tanto da fauna, que são os animais, quanto da flora, que são os vegetais. Muito bem, dessa aula, o que nós vimos? Qual a importância da biodiversidade? Ou seja, quando os ecossistemas estão conservados, o que nós temos? Qual a importância da biodiversidade? É uma questão lá da lista obrigatória de vocês. As raízes das árvores absorvem a água da chuva e enchem os lençóis freáticos. Além disso, serve de abrigo e alimento para os animais, certo? Além disso, os animais interagem entre si, ou seja, na cadeia alimentar. A perda da biodiversidade, ela traz algumas consequências ambientais e sociais. Quais são essas consequências? O que nós vimos? A erosão do solo, também a diminuição de água no lençol freático, ok? Além disso, a perda da biodiversidade provoca pavimentação nas ruas. E aí isso vai trazer inundações nas grandes cidades, ok? Muito bem. Da nossa primeira aula, do capítulo 4, a gente também viu as espécies nativas, as espécies endêmicas e as espécies exóticas. Vamos lá? Então, nós vimos também sobre as espécies nativas, endêmicas e exóticas. O que são as espécies nativas? São aquelas que desenvolveram naturalmente em uma determinada região. Por exemplo, mandacaru. As espécies endêmicas, elas é encontrada em uma única região. Então, as espécies endêmicas são encontradas em uma única região, como, por exemplo, o mico-leão dourado. E as exóticas, quando vêm de fora, introduzida em determinada região. Nós temos o eucalipto, nós temos o pardal. Do capítulo 4, então, são essas as nossas atividades e revisão para a lista obrigatória. Agora nós vamos para o capítulo 5, sobre a classificação dos seres vivos. Classificar os seres vivos foi necessário para facilitar o estudo dos pesquisadores, né? Então, a gente estuda os seres vivos através desses critérios de classificação. O primeiro deles foi Linneu que adotou, foram os reinos. Então, os seres vivos foram divididos em 5 reinos. O reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, o reino animal e o reino vegetal. Além disso, não satisfazendo a essa classificação, Linneu criou as subdivisões, que são chamadas categorias taxonômicas. Então, lá na lista obrigatória, tem uma questão sobre quais são as categorias taxonômicas. São elas: o reino, que abrange um número maior de seres vivos, o filo, a classe, ordem, família, gênero e espécie. A espécie, a gente diz que é um único indivíduo ou um único organismo, certo? Além disso, Linneu criou um sistema de nomenclatura para os seres vivos. É chamado de sistema binominal de Linneu. Então, quais são as regras para a gente dar o nome para os seres vivos? Primeiramente, se usa o latim. Por que se usa o latim? Porque a gente diz que é uma língua universal. Então, o ser vivo vai ser conhecido em todo o nosso mundo aí. O nome é binominal, ou seja, composto de 2 nomes, certo? Aonde nós temos que a primeira letra do primeiro nome é maiúscula
e a segunda letra do segundo nome é minúscula, certo? Ou o segundo nome todo é minúsculo. O primeiro nome, ele corresponde ao gênero que nós estudamos, ok? Então, uma questão da sua lista pergunta assim, ó, quais desses animais apresentam o mesmo gênero? Apresentam o mesmo gênero aqueles que têm o primeiro nome igual, certo? Bom, essa foi a nossa revisão para essa prova do segundo bimestre. Boa prova para vocês!